Só como uma introdução para a disciplina de psicofarmacologia, vamos dar uma olhada nos motivos que levam essa disciplina a fazer parte do currículo de vocês. Então, eu coloquei aqui 2 casinhos clínicos só para dar uma amostra para vocês da importância que tem para um psicólogo o conhecimento das drogas psicoativas e do que elas podem fazer no comportamento do paciente, para o bem e para o mal. Então, vamos dar uma olhada. Bom, pode acontecer que o paciente estar usando uma droga psicoativa, um psicofármaco, facilitar o trabalho do psicólogo. Então, você está fazendo terapia com o paciente e o fato dele passar a usar uma droga psicoativa pode facilitar o teu trabalho. Nesse caso aqui, por exemplo, foi o que aconteceu. Então, uma paciente que tem síndrome do pânico, ela já não fica mais sozinha em casa, ela obviamente não consegue mais sair, e ela precisa ter sempre alguém com ela, ou alguém da família, ou algum amigo que fique ali, ou então uma pessoa paga. Então, ela estava precisando até de uma cuidadora, porque ela não consegue ficar. Então, além dela ter medo dessa situação toda, ainda ela tem vergonha. Isso é muito comum em doenças depressivas e transtornos da ansiedade. O paciente se sente culpado por estar se sentindo mal, porque a sociedade inteira desconsidera essas doenças e o paciente acaba se achando também inferiorizado. Então, ele se sente culpado por estar se sentindo mal, por ter uma situação que a maioria não considera como uma patologia. Consideram frescura, falta do que fazer, falta de Deus no coração, falta de sexo, enfim. Então, assim, isso ainda piora mais a situação do paciente. Essa paciente estava fazendo terapia e na terapia o psicólogo aventou a possibilidade dela usar medicamento. Por quê? Porque normalmente, quando o paciente está numa situação aguda, quando ele tem realmente um transtorno psiquiátrico instalado, quando ele está doente, e ele está numa crise aguda, ele não consegue participar da terapia. Então, essa pessoa, independentemente do tipo de terapia, seja terapia cognitivo-comportamental, seja psicanálise, terapia interpessoal, psicodrama, o que for, o paciente não consegue interagir, ele fica fechado. Então, o terapeuta sugeriu que essa paciente passasse por um psiquiatra e começasse a usar medicamento. A paciente não quis. Então, ela acha, como muitas vezes vocês vão ouvir de paciente: eu tomar remédio, eu não sou louco. Eu não vou passar no psiquiatra porque eu não sou louca. E o terapeuta continuou tentando trabalhar com essa paciente sem muito progresso, porque na situação que ela está, realmente o progresso é pequeno. E a paciente não se abria, a paciente não conseguia interagir, não conseguia ter insights, enfim. E a terapia não estava transcorrendo. E a paciente bloqueada, porque ela estava numa crise aguda de uma doença psiquiátrica instalada, uma doença clinicamente instalada. Então, depois de um tempo nessa situação de impasse, a paciente aceitou passar por um psiquiatra para começar a usar medicamento. Ela, com 8 semanas de fluoxetina, que é o antidepressivo, e clonazepam, que é um ansiolítico, ela conseguiu já não ter mais ataques de pânico. Então, os medicamentos, o clonazepam provavelmente ele foi usado para o ataque para a situação aguda. Então, ela estava numa situação de ansiedade e o antidepressivo demora para atuar. Nós vamos ter aula disso, vocês vão ver por quê. Depois dessas 8 semanas, que é provavelmente
o tempo que levou o antidepressivo para instalar o efeito completo dele e equilibrar esse efeito, ela já não tinha mais crise de pânico, ela começou a conseguir sair de casa, ela começou aí sim a se abrir com o terapeuta, a participar da psicoterapia de uma maneira ativa. 6 meses depois, ela já conseguia ter a vida normal dela, conseguia ir ao teatro para assistir a Sinfônica, que normalmente quando o paciente tem síndrome do pânico, ele tem junto a agorafobia, que é o medo de espaços amplos, povoados. Então o paciente tem medo não só de ficar fora de casa, mas de ficar num local onde tem mais pessoas. Então normalmente o paciente com síndrome do pânico tem agorafobia também. E uma apresentação de uma sinfônica no teatro é uma situação que jamais um paciente com agorafobia consegue suportar. E essa paciente estava conseguindo. Então, nesses 6 meses, ela estava usando o medicamento e persistindo na psicoterapia. Então, com ela, aconteceu o que acontece com uma grande proporção de pacientes. O medicamento, ele reduz os sintomas, tá? Não só da síndrome do pânico, como nesse caso, mas de todas as patologias, todos os transtornos psiquiátricos. Só que, para ela se sentir realmente melhor consigo mesma, ela precisa da terapia. Então, durante a terapia, no transcurso da psicoterapia, ela conseguiu resgatar a coragem dela, resgatar o sentido de valor dela mesma. Então, ela conseguiu se enxergar novamente como um ser humano que valia a pena, coisa que ela não estava conseguindo antes. Então, não é que o medicamento vai dar jeito nisso. O medicamento, ele não coloca sentimentos no paciente, ele não retira sentimentos, ele não modifica emoções, ele não modifica nada. Ele só retira os sintomas para que o trabalho na psicoterapia consiga fazer isso. Então, a pessoa resgatou principalmente o próprio sentido de valor. Tá? E o sentido também de valor da própria vida. Então, ela conseguiu retomar a vida dela com a qualidade que ela quer. Com a qualidade que aí ela passou a perceber que ela merece. Tá? Então, aí ela tem escolha. Ela não vai ficar dentro de casa porque ela tem medo de sair. Quando ela quer ficar dentro de casa, ela fica por escolha. Quando ela não quer, ela consegue sair. Quando ela quer ficar sozinha, ela consegue. Quando ela quer ver outras pessoas, ela também consegue. Então, isso a psicoterapia constrói junto com ela. Só que ela só consegue isso porque o medicamento permitiu que ela participasse ativamente da psicoterapia. Então, nesse caso, o medicamento ajudou o trabalho do psicólogo. Agora, se ela estivesse passando com um psicólogo que não conhecesse a psicofarmacologia de uma maneira mais aprofundada, esse psicólogo não iria se empenhar tanto em explicar para essa paciente a importância do medicamento no caso dela. Então, é necessário que o psicólogo conheça os medicamentos, conheça o tipo de efeito que ele pode causar, e conheça o papel da paciente sob o efeito do medicamento na psicoterapia. Então, ele sabe trabalhar com o medicamento na psicoterapia que ele está fazendo com a paciente. Se ele não conhecesse, ele não conseguiria nada disso. A paciente até poderia passar no psiquiatra e tomar o medicamento, mas o psicólogo não saberia como esse medicamento poderia ajudar no transcorrer do trabalho dele. Tá? Então, é fundamental que se conheça não só a química do cérebro, mas como essas drogas vão atuar na química alterada pelos transtornos. Tá? Porque aí o psicólogo consegue escolher a abordagem melhor na psicoterapia. Ele pode escolher o tipo de psicoterapia para aquele paciente naquela situação.
porque ele sabe como o cérebro do paciente vai se alterando em relação à droga e em relação ao trabalho que ele está fazendo. Agora aqui a gente tem um exemplo do contrário. A droga dificultando o trabalho do psicólogo. Então aqui a gente tem, olha, um pós-graduando que teve depressão grave, aliás, que tem depressão grave, na verdade, a depressão é uma doença incurável. Ele pode ter sintomas ou não, mas a depressão é para sempre. Mas ele nunca teve ideação suicida. Ele tem provavelmente um transtorno de personalidade com traços narcisistas e passivo-agressivos significativos. Tá? Então, o paciente com transtorno de personalidade. Como ele tem depressão grave, ele começou a usar antidepressor, tá? O Prozac, fluoxetina novamente, há 2 semanas. Você é o psicólogo dessa pessoa, tá? Então imagina assim, essa pessoa tá passando com você e tá passando com o psiquiatra. Depois de muito tempo, você e o psiquiatra conseguiram fazer com que esse paciente aceitasse a ideia de usar medicamento. Só que ele fazia questão absoluta de conhecer tudo sobre o medicamento. Então, doses, tempos de ação, então a cinética do medicamento, os efeitos adversos, os mecanismos de ação. Tá? E isso foi explicado para ele. Então, ele passou 2 semanas usando o medicamento. Ele está passando com você depois de 2 semanas de ter iniciado o Prozac. O que ele diz? Que o medicamento não está funcionando. Então ele está numa situação de oposição, ele está querendo brigar com você. Ele fez uma pesquisa na internet, procurou fatos sobre o medicamento e ele está tentando te pegar em algum erro, tá? Na opinião dele, o medicamento já teve 2 semanas para atuar, já chegou no sangue dele, no cérebro dele, numa quantidade adequada para reverter os sintomas e não está revertendo. Então ele acha que ele está sendo uma cobaia e ele não quer mais passar nem com você, nem com o psiquiatra. Então o paciente está numa situação de confronto. Então, o que acontece? Você conhece o paciente, você sabe que ele faz isso. Então, você não vai se engajar no confronto com ele. Mas, como você é um psicólogo que teve aula de psicofarmacologia com uma pessoa brilhante, por exemplo, eu... Isso é brincadeira, pelo amor. Mas, enfim, como você sabe psicofarmacologia, você sabe 2 coisas básicas. Primeira, o antidepressivo, como o caso da fluoxetina, o antidepressivo demora entre 2 e 4 semanas para estabilizar o efeito. E não tem nada a ver com o nível plasmático, nem com a posologia, nem com a dose que o paciente está usando. Tá? Tem a ver com uma adaptação dos receptores e a gente vai ver isso na aula específica, tá? Então, você começa a explicar isso para ele, não entrando em confronto. E outra coisa que você também sabe, porque você sabe psicofarmacologia, é que nessas primeiras semanas do tratamento, até o antidepressivo estabilizar o efeito dele, praticamente em todos os pacientes, acontece um quadro chamado ativação, no qual o paciente se sente pior. Então, o paciente tem crises de ansiedade, o paciente pode ficar mais agressivo. No caso do paciente que ele já tem algum transtorno de personalidade que envolve a personalidade opositora, então ele gosta do confronto, isso pode piorar. Se o paciente tem ideação suicida,
essa ideação suicida pode se aprofundar e chegar até a ação suicida. Então, o risco de suicídio aumenta nessas primeiras semanas de tratamento. Então, isso você vai também explicar para ele que ele está se sentindo pior, que ele está irritado, que ele está procurando confronto, ele está procurando briga, porque justamente nessas primeiras semanas do tratamento, a droga induz esse comportamento. Então você consegue explicar para ele o que está acontecendo, tá? Por quê? Porque você sabe psicofarmacologia. Como esse paciente, ele é um pouco mais, digamos assim, detalhista, então você pode mostrar artigos científicos para ele que falem da ativação, mostrar capítulos de livros, mostrar sites. Então você vai mostrando para ele fontes onde ele pode se informar sobre a situação que ele está passando. Aqui um caso interessantíssimo, não é um caso clínico que eu nem coloquei aqui, mas é uma coisa que a gente vai discutir daqui a 2 aulas, na aula de introdução ao estudo da psicofarmacologia, que é a psicoterapia como uma droga epigenética, uma droga que não age na característica, na predisposição genética do transtorno psiquiátrico. O Stahl, que talvez seja o maior psicofarmacologista vivo, ele propôs o seguinte: independentemente da forma de psicoterapia, todas elas, em maior ou menor grau, modificam a plasticidade neuronal. Então, você coloca a psicoterapia em relação ao aprendizado de comportamentos, de emoções. Então, o paciente vai aprendendo a lidar com emoções, a entrar em contato com emoções, com sentimentos. No caso da terapia cognitivo-comportamental, ele vai aprendendo a mudar padrões de comportamento, a reconhecer nele padrões de comportamento, padrões de emoções. Isso tudo é um aprendizado. Isso vai modificar a plasticidade neuronal, modifica a morfologia do cérebro. Isso a gente vai ver melhor na aula específica. E isso está muito relacionado com modificação da produção de fatores de crescimento neuronal, também a gente vai ver. E essa modificação ou aumento ou diminuição dos fatores de crescimento neuronal alteram muito as vias da serotonina. Não só a serotonina, tá? O Stahl, ele definiu isso para a serotonina, mas acontece com os outros neurotransmissores também. Então, dependendo de como você utiliza a psicoterapia, junto com a droga, você consegue um efeito sinérgico, tá? Um efeito de aumento de efeitos dentro do cérebro. Então você usa uma droga que aumenta a serotonina, um antidepressivo como fluoxetina. E com a psicoterapia você aumenta ainda mais o efeito da droga. E a droga aumenta ainda mais o efeito das tuas intervenções. Então, se você sabe como o aprendizado, como a plasticidade neuronal altera as vias de neurotransmissão, e se você sabe como que as drogas que o paciente está usando ou que ele pode vir a usar podem ter um efeito de somar nessa tua intervenção, você consegue um resultado muito melhor em muito menos tempo, tá? Quando você começa a encarar a psicoterapia como uma forma também de alteração da química do cérebro, da morfologia desse cérebro e do funcionamento dele. Então você traz a psicoterapia e a droga para um nível de funcionamento sinérgico. Você trabalha com as duas falando a mesma linguagem, que é uma linguagem neurobiológica. Mas só que para isso você precisa conhecer a maneira como o cérebro vai se adaptando do ponto de vista químico, tanto aos estímulos externos, tá? Psicoterapia, por exemplo, quanto à presença da droga.
tá? Então, por tudo isso, é interessantíssimo que o psicólogo saiba bastante sobre a neurobiologia e, dentro da neurobiologia, sobre a psicofarmacologia. Ajuda muito no trabalho do psicólogo. Por isso, a gente vai passar o resto do semestre entendendo um pouco melhor sobre as drogas psicoativas, sobre como o cérebro se altera na presença do transtorno psiquiátrico, tá? Do ponto de vista químico, realmente, quais neurotransmissores, onde, de que maneira, e como você consegue modificar essa neurotransmissão com a droga e com a intervenção psicoterapêutica. Então, a gente vai ver já na primeira aula, realmente específica, depois dessas duas primeiras mais gerais, como o cérebro é plástico, como a plasticidade neuronal, se ela vai acontecendo, como que o cérebro vai se adaptando o tempo inteiro aos estímulos, do ponto de vista químico. Então, como fatores de crescimento se formam, como que esses fatores são importantes na sintomatologia das doenças, como que esses fatores são importantes na reversão desses sintomas, como que você altera a produção desses fatores com psicoterapia. Então, modificando aprendizado, modificando memória, modificando padrões de reação emocional do paciente. Então, eu vou tentar tornar o mais interessante possível para vocês. Então, eu estou estudando o máximo possível em relação realmente ao que o psicólogo precisa saber para tornar o mais interessante possível para vocês. E o menos árido possível. Espero que a gente consiga.